As igrejas e os cassinos, dois lugares onde as apostas e as promessas de prosperidade se encontram. Vamos explorar esse tema interessante e analisar como a teologia da prosperidade se assemelha a jogar nos cassinos. As igrejas são templos onde as pessoas buscam uma conexão com o divino. É como entrar em um cassino, mas em vez de jogar os dados, você está depositando sua fé nas mãos de uma entidade superior. É uma aposta de longo prazo, onde você espera receber uma recompensa espiritual, talvez até mesmo um jackpot celestial. Similarmente aos cassinos, as igrejas têm seus rituais e seus seguidores ávidos. Há os fiéis que frequentam regularmente, apostando em orações e boas ações, na esperança de obter uma ficha celestial na mesa divina. Eles seguem as regras estabelecidas pelas autoridades religiosas, assim como os jogadores seguem as regras do jogo. E não podemos esquecer das ofertas generosas. Nas igrejas, você pode doar seu dinheiro em troca de bênçãos divinas. É como colocar suas fichas na mesa, esperando que o universo recompense seus esforços financeiros. As igrejas sabem como aproveitar a esperança e a fé das pessoas, assim como os cassinos sabem como atrair os jogadores com promessas de riquezas. A teologia da prosperidade é uma doutrina religiosa que afirma que a fé e a generosidade financeira são os caminhos para a riqueza material e o sucesso na vida. É como se as igrejas se tornassem os cassinos espirituais, onde você deposita sua oferta na esperança de ganhar uma recompensa financeira ou receber bênçãos materiais em troca. Assim como nos cassinos, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade têm seus próprios jogadores ávidos. Há aqueles que se sentam nos bancos da igreja, esperando que suas ofertas sejam multiplicadas como se estivessem girando a roleta divina. Eles acreditam que o dinheiro investido trará um retorno financeiro garantido, assim como os jogadores esperam ganhar uma fortuna nas mesas de apostas. Essa doutrina também reflete a crença na meritocracia, onde se acredita que a riqueza e o sucesso são resultados diretos de esforço e fé. Aqueles que estão financeiramente bem-sucedidos são considerados como os mais abençoados, enquanto os menos afortunados são vistos como negligentes em sua fé ou esforço. No entanto, é importante questionar essa visão de mundo baseada na teologia da prosperidade. Ela ignora as realidades socioeconômicas e a desigualdade estrutural que existem no mundo. Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades ou recursos disponíveis para alcançar a suposta prosperidade material. Além disso, essa perspectiva coloca uma ênfase excessiva no materialismo e na busca por riqueza, deixando de lado aspectos mais profundos e significativos da vida. No entanto, existe uma aposta peculiar que muitos teístas mencionam, conhecida como a aposta de Pascal. Essa aposta sugere que é mais racional acreditar em Deus, pois, se você acreditar e estiver certo, ganhará a vida eterna, enquanto se não acreditar e estiver errado, perderá tudo. Parece uma oferta tentadora, certo? A aposta de Pascal também é frequentemente mencionada como uma justificativa para a crença em Deus. Ela sugere que é mais seguro acreditar em Deus, pois, se você estiver certo, ganhará a vida eterna, enquanto se estiver errado, não perderá muito. No entanto, essa aposta falha em reconhecer a complexidade da questão e ignora as várias possibilidades de crenças religiosas existentes no mundo. Se a aposta de Pascal fosse aplicada aos cassinos, seria como dizer, vamos apostar em todos os números da roleta, assim teremos uma chance maior de ganhar. Isso é irracional e insustentável. A aposta de Pascal é um argumento filosófico proposto pelo matemático e filósofo francês Blaise Pascal no século XVII. Ele apresentou a aposta como uma abordagem racional para a crença em Deus, especialmente para aqueles que estão indecisos sobre a existência de Deus. A aposta de Pascal é baseada na ideia de que a existência ou não existência de Deus é uma questão incerta e que os seres humanos estão constantemente fazendo apostas em suas vidas com base em probabilidades. Pascal argumenta que, quando se trata da crença em Deus, há apenas duas opções, acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Pascal sugere que devemos analisar essa escolha como uma aposta, considerando as possíveis consequências. Ele coloca em uma tabela as seguintes opções. Se você acreditar em Deus e ele existir, você ganha a vida eterna no paraíso. Se você acreditar em Deus e ele não existir, você não perde muito, pois vive uma vida moralmente virtuosa e tem uma sensação de propósito e significado. Se você não acreditar em Deus e ele existir, você pode perder a vida eterna e enfrentar a condenação. Se você não acreditar em Deus e ele não existir, você não ganha nem perde muito. Com base nessa tabela, Pascal argumenta que a aposta mais lógica e racional seria acreditar em Deus, pois, mesmo que a probabilidade de sua existência não seja conhecida, as potenciais recompensas da crença são muito maiores do que as perdas. Ele afirma que a razão deve guiar-nos a fazer essa aposta em Deus, mesmo que a evidência não seja conclusiva. No entanto, a aposta de Pascal tem sido objeto de críticas.
Alguns argumentam que ela é uma simplificação excessiva de questões complexas relacionadas à crença religiosa, tratando a religião como uma aposta puramente utilitária. No entanto, há algumas falhas em seu raciocínio. Primeiro, Pascal apresenta a aposta como uma escolha binária entre o cristianismo e a descrença. Ele argumenta que, caso o cristianismo esteja correto, acreditar em Deus e seguir as doutrinas da Igreja levará ao céu, enquanto a descrença resultará em nada perdido. Porém, se as doutrinas estiverem erradas, novamente a descrença não trará consequências negativas. No entanto, essa visão simplista não leva em consideração outras possibilidades. Por exemplo, suponhamos que exista um Deus que valorize a honestidade intelectual e recompense aqueles que, após uma reflexão honesta, rejeitam a crença em sua existência. Nesse caso, apostar no cristianismo por medo do inferno seria uma escolha equivocada. Além disso, Pascal assume que podemos simplesmente decidir no que acreditar, mas a crença não é algo controlável por vontade própria. Não podemos forçar uma convicção genuína. Portanto, a ideia de fazer uma aposta baseada apenas em benefícios ou punições não leva em conta a complexidade da formação de crenças. Os argumentos ateístas não se baseiam em apostas teóricas, mas sim na busca da verdade, na razão e na lógica. Questionar as alegações religiosas e buscar explicações baseadas em evidências e conhecimento empírico. Em vez de confiar cegamente na sorte divina ou em promessas vazias, e a valorização e a importância do pensamento crítico e da análise racional. Assim como os jogadores de cassino sabem que a sorte é volátil e incerta, os ateístas reconhecem que a crença em um ser divino também é uma aposta incerta. A ausência de evidências concretas para a existência de um ser divino e a diversidade de crenças religiosas ao redor do mundo levantam questionamentos sobre a validade de qualquer aposta baseada na fé. Ao contrário de um jogo de cassino, onde as chances são conhecidas e o resultado é determinado pelas leis da probabilidade, a aposta de Pascal e a crença em um ser divino são baseadas em conjecturas e suposições subjetivas. É como jogar em uma roleta onde as regras são obscuras e as probabilidades são desconhecidas. A analogia entre a teologia da prosperidade e os cassinos revela a natureza ilusória dessas promessas de riqueza e sucesso. Ambos se baseiam na ideia de que há um atalho fácil para alcançar ganhos materiais, seja por meio de generosidade financeira em uma igreja ou através de apostas em um cassino. No entanto, a realidade é que a vida é muito mais complexa e imprevisível do que essas narrativas simplistas sugerem. Será que os fiéis estão sendo levados por um jogo de ilusão, onde as promessas de bênçãos financeiras nas igrejas com paraísos fiscais são apenas um truque de mágica? Os fiéis estão apostando sua fé e dinheiro nas igrejas, enquanto os líderes religiosos blefam com promessas de prosperidade celestial através dos paraísos fiscais. A realidade é que muitas pessoas acabam perdendo tudo, seja arriscando tudo nos cassinos ou entregando seu dinheiro às igrejas. Em vez de confiar em apostas teóricas e promessas de riqueza e sucesso fácil, é essencial questionar, explorar e debater abertamente as questões mais profundas da existência humana. A busca pelo conhecimento, o respeito pela evidência empírica e a valorização da ética e dos valores humanistas são fundamentais para compreender e construir uma sociedade mais justa e sustentável, inclusiva, democrática e respeitosa, que valoriza a diversidade, a justiça social e a dignidade de todos os seres humanos. E você? Qual vai ser a sua aposta hoje? Se você chegou até aqui e se você gostou deste conteúdo, se inscreva hoje mesmo no canal Ateus para reflexões, pensamento crítico, resenhas e mais. Um espaço feito por ateus para os ateus. Te encontro no próximo vídeo.